E agora a gente recebe aqui no estúdio do P Notícias o economista rural Ático Luiz Ferreira, da SEAB, para a gente conversar um pouco mais sobre a expectativa para essa grande safra. Ático, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado pela visita. Quais condições que propiciaram aí essa novidade, que desde a década de 70 não tinha esse volume de produção do milho safrinha? Boa tarde aos ouvintes. Na realidade, o milho safrinha, a gente devia até mudar de nome, né? Porque ele já não é safrinha, é milho de inverno. O milho safrinha de inverno, ele no início ele não era tratado como é tratado hoje. Então, os produtores eram uma alternativa para suplemento de renda. Hoje, o milho safrinha já é uma realidade, por isso os produtores estão investindo bastante em tecnologia e as produtividades tendem a aumentar. Na nossa região e no Paraná inteiro, nós passamos por uma seca muito grande no início do plantio desse milho safrinha. Por isso, inclusive, não vai ser maior. E nos últimos dias também tivemos um excesso de chuva que prejudicou um pouco. Mas no meio desse intervalo, as condições climáticas foram muito boas. Na nossa região, o aumento não será tão grande porque houve uma diminuição da área. Nós temos uma concorrência de cana-de-açúcar e outras culturas que fizeram que a gente tivesse uma diminuição da área de plantio na região de Umuarama. Tá? E em contrapartida, no estado teve um aumento dessa área de produção, é isso? Sim, no estado inteiro houve um aumento significativo da área, por isso houve um aumento da produção. Em termos de produtividade, que eu acho que é o mais importante, houve um aumento de 35% em relação ao ano passado. Mas é que o ano passado nós tivemos geadas, né? Então é sempre algum intempérie que atrapalha um pouco. Se fosse tudo perfeito, seria ótimo, né? E isso é uma expectativa ainda para essa safra, ela pode sofrer uma quebra ainda, né? Sim, o Departamento de Economia Rural, que faz essas estimativas, ele faz nessa época. Ainda, por exemplo, nossa região nós temos só 6% colhido. Então a gente tem aí uns 30% ainda susceptível à geada. Felizmente, as perspectivas, as previsões não seja que haja uma geada nos próximos dias, né? Então a gente deve até concretizar isso, mas no sul já está previsto geada esse final de semana. Então, apesar que lá é mais adiantado um pouco o plantio, justamente pelo perigo de geada mais antecipada, né? Então pode vir alguma perda sim, mas por enquanto está tudo bem. A tendência é que seja realmente essa grande produção que não se viu nada parecido desde a década de 70. Sim, isso até para compensar a perda que tivemos na soja, né? Até o secretário da Agricultura fez esse dia pronunciamento. A soja nós tivemos um aumento de 62% no preço, mas justamente em função de uma perda grande que nós tivemos no plantio, né? No plantio e até a colheita, que teve várias secas, que a gente perdeu bastante na soja. Então, até para os agricultores, é uma compensação, apesar de que o preço do milho está caindo, como os agricultores disseram, né? E o preço da soja? Parece que está com uma boa perspectiva. Os produtores de soja estão felizes aí com o aumento quem não vendeu, né? O preço já está 62% em relação ao aumento do preço do ano passado. Tá, o ano passado nós tínhamos um preço de R$ 39 e hoje está R$ 63, né? Até as donas de casa aí, se não subir o preço do óleo de soja, pode comprar, porque os preços vão subir. Porque vai subir. Vai subir. E por que aumentou tanto o preço da soja? Porque nós tivemos uma perda não só muito grande, só no Paraná, como também em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e no Paraguai, né? E na Argentina. Então houve uma perda no hemisfério sul muito grande de soja. E isso é lógico. Hoje o mundo, a parte de alimentação, de frango, de boi, até no Brasil não é tanto boi alimentado com farelos, né? Mas a avicultura é todo no farelo, né? Então, faltando o produto, começa a subir o preço. A demanda é a oferta e demanda, né? Tá certo. E na região também toda a produção teve um aumento significativo esse ano de 17%, né? Como que está esse cenário aí? O que os produtores estão contribuindo para esse quadro? Os produtores cada vez estão investindo mais em tecnologia, tá? Na realidade, são as empresas, o governo, né? As entidades que fazem pesquisa. O ano passado, por exemplo, nós tivemos aquela geada no milho safrinha e as perdas não foram tão grandes porque com esse milho transgênico, né? Não vamos discutir se faz bem para a saúde ou mal para a saúde, mas as produtividades estão aumentando muito com o milho transgênico. Então a gente pensava que as perdas seriam enormes naquela geada do ano passado e as perdas não foram tão grandes.
A primeira impressão que a gente teve, as filmagens, as fotos, assim, a gente via, falando, pô, a perda vai ser enorme. E depois, assim, o empalhamento do milho protegeu muito e foi surpresa. As perdas foram bem menores. Então, os produtores estão investindo nas empresas. A tendência, graças a Deus, né, que as produtividades aumentem, porque a população vem aumentando também, né? 17% de aumento na produção na região e em Umuarama também o crescimento foi positivo, né? Você está citando em relação ao valor bruto da produção agropecuária. Isso aí já é outra coisa, é o seguinte, nós, a Secretaria de Agricultura, ela faz um balanço geral de tudo que é produzido em todos os municípios, desde hortaliças, frutas, flores, né? E nossa região não foi 17%, foi 11% o aumento, né? E 17% no município de Umuarama. Foi no município. Então, as prefeituras estão recebendo essa semana a relação de tudo desses valores e eles têm um prazo para contestar até o final desse mês. A partir daí, eles têm de nos procurarem, né? Fazer um documento provando que aqueles dados há algum erro, né? Porque tudo é possível também, mas a gente faz o possível para não haver erro, mas pode ter escapado alguma coisinha, as prefeituras podem, porque alguns municípios houve até redução, e outros municípios aumentaram bastante, mas a gente já conferiu, não achamos nada de errado, mas as prefeituras, um alerta a elas, para dar uma verificada se há alguma diferença. Mas, de qualquer forma, isso é um fato positivo. Positivo, né? Então, um aumento de valor em torno de 10%, né? Numa época que a soja não tinha subido, porque isso aqui é em relação ao ano passado. Então, possivelmente, no outro ano, a gente vai ter bons resultados de novo, porque a gente só faz toda a produção que ocorre em um ano, a gente faz no início do outro ano, porque tem culturas que ela fecha o ciclo no meio do ano e outras culturas fecham o ciclo até o final do ano. Por exemplo, cana, né? A colheita vai até o final do ano. Mandioca e outras culturas, flores, frutas, né? Então, o balanço é feito mais ou menos no mês de março do ano seguinte. Então, a gente daí sai esses índices de aumento ou diminuição de cada município. Tá certo, Átilo. Muito obrigado pela sua participação aqui no P Notícias. Obrigado, estou à disposição de vocês.